Pessoal, eu vou aproveitar enquanto o pessoal está entrando aí, vou fazer alguns comentários até para não atrasar muito a nossa aula, tá? Só um pouquinho. Pessoal, nós vamos, esse semestre, nesses dois próximos bimestres, né, fazer alguns ajustes para melhorar a nossa disciplina, tá? Quais são esses ajustes? Eu vou tentar passar a utilizar todas as ferramentas da Google, tá? Que nós temos disponível aí no e-mail institucional. Portanto, eu vou tentar casar isso com o estúdio, tá? Mas, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar o Google Classroom, tá? Então, assim, todas as nossas atividades, as nossas aulas, a nossa comunicação vai ficar tudo centralizado no Google Classroom, tá bom? Eu acho que assim vai ficar um negócio um pouco mais dinâmico e mais ágil para a gente conversar, para eu responder, para nós fazermos as atividades, tá? Eu acho que vai dar uma melhorada aí nas coisas. Eu também já aviso vocês, né? Eu troquei minha webcam, agora tô com uma webcam boa aí para melhorar um pouquinho o vídeo para vocês, tá bom? Eu acho que vai aumentar, vai melhorar a qualidade das nossas aulas. Eu vou continuar, pessoal, tentando... Deixa eu só por gravar aqui. Ah, não, já está gravando. Eu vou tentar continuar postar esses vídeos lá no YouTube, tá bom? De qualquer maneira, fazendo a gravação da nossa aula pelo Google Meet, vocês já vão ter acesso aos vídeos lá pelo... eu não sei se fica salvo no Google Drive de vocês, mas em algum dos aplicativos da Google ele já fica salvo, tá? Então, isso também facilita o acesso para quem quiser assistir a aula novamente depois, tá bom? Vou fazer um pedido em especial aí, que é para quem conseguir habilitar o vídeo, eu vou pedir para habilitar o vídeo aí para eu não ficar sozinho conversando com vocês, tá bom? Só para ficar um negócio um pouco mais dinâmico, um pouco mais legal. Beleza? Do resto, pessoal, o sistema de avaliações continua o mesmo, tá? E aí, qualquer dúvida, qualquer consideração que vocês tenham, vocês podem ir mandando para mim lá. Então, só reforçando, né? Eu vou tentar utilizar o Classroom para a gente fazer a nossa comunicação. Então, as atividades que eu postar para vocês vão ser postadas no Google Classroom, não vão ser mais no estúdio. Eu já postei no estúdio o link para acesso da disciplina no Google Classroom, tá bom? Então, se vocês entrarem no estúdio, lá no fórum, vocês já vão conseguir acessar o Google Classroom da nossa disciplina e aí vocês vão ver tudo da disciplina lá, beleza? Eu já programei todas as nossas aulas até o fim do ano, tá? Então vocês já têm a atividade programada lá no Google Classroom. Provavelmente vocês vão receber toda semana o link. Eu programei para ele mandar esse link meia hora antes para vocês, meia hora antes da aula. Então vocês vão receber todo dia de aula, meia hora antes da aula começar, ou seja, às 8h30, vocês vão receber um e-mail com o link já do Google Meet para vocês acessarem a nossa aula. Eu acho que assim vai ficar bem mais rápido, bem mais dinâmico, para vocês vai ser mais fácil. Beleza? Podemos começar? Estão me escutando? Pessoal? Tá me vendo aí, Protásio, Fábio, Ana, Emily? Beleza. Pessoal, agora no começo do terceiro bimestre, né, do nosso segundo semestre, nós vamos começar aí com um assunto já que é a continuação aí dos dois primeiros assuntos. Só para recapitular, no primeiro semestre, no primeiro e segundo bimestres, nós trabalhamos instalações prediais de água fria, tá? E instalações prediais de esgotamento sanitário. Tá joia?
Vejam que, do ponto de vista, né, das edificações mais usuais, mais comuns, mais simples, o terceiro assunto que complementa os dois primeiros são as instalações prediais de águas pluviais. Então, a água pluvial, tá? Não é fluvial. A água pluvial é a água vinda da chuva, tá bom? Do nosso regime hidrológico. Então, esse nosso próximo assunto, né, o assunto desse bimestre não digo, porque nós temos 3 ou 4 assuntos para ver nesse segundo semestre, tá? Então, o bimestre ele não vai ficar só para um assunto, que nem no primeiro semestre, beleza? Então, nós vamos ter que dividir entre 3 ou 4 assuntos, tá? Que são as instalações de águas pluviais, instalações de gás, instalações de incêndio, e acho que é isso, tá? Eu não acho que são essas 3, tá bom? Então nós vamos dividir esses 3 assuntos nos 2 bimestres. Bom, eu vou começar agora, então, fazendo a apresentação aí da nossa aula de hoje. Vou pedir para vocês continuarem interagindo comigo como foi no primeiro semestre, tá bom? Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela? Por favor, falem por áudio, tá? Que eu agora não estou vendo vocês. Sim. Estão vendo a minha tela? Estão vendo minha apresentação do PowerPoint? Estamos. Eu esqueci de mudar aqui embaixo. Bom, desconsiderem só esse aula 10/37, tá bom? Nós vamos começar hoje falando sobre instalações prediais de águas pluviais. Ou seja, são as instalações prediais que fazem coleta e condução das águas provenientes da chuva, tá bom? Lembrando sempre que a chuva é um empecilho para nós, para as nossas edificações, né? Ela é uma intempérie que pode trazer bastante problemas, né? Por quê? Porque água na construção civil é algo que a gente quer somente lá na nossa torneira e nada mais, tá certo? Então, a função das instalações de águas pluviais é fazer o quê? É captar essa água da chuva, né? Na verdade, não é só a instalação de água pluvial que faz essa coleta, existem outros elementos da edificação que tem essa função. E a partir da instalação de águas pluviais, nós fazemos a captação, a condução dessa água para o local adequado. Beleza? Então vejam, a instalação predial de água pluvial também é uma instalação hidráulica, tá? Ou seja, nós vamos conduzir um fluido e esse fluido agora é a água. No primeiro bimestre a água era potável, né? Instalações prediais de água fria. No segundo bimestre nós falamos sobre as instalações de esgoto, tá? E agora nós vamos ver sobre águas pluviais. O esgoto, então, ela é aquela água residual, né? Proveniente da utilização da água potável, né? Então ela vira uma água residual. E a água pluvial, ela tem uma característica particular. Alguém sabe me dizer qual é? Pessoal, conversem comigo aí para eu não falar sozinho. Em relação ao que o senhor está perguntando? Em relação à água. Água pluvial é potável? Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Se a água pluvial é potável, posso utilizar ela na mesma tubulação da água fria? Não, o que eu quis dizer é que você pode tratar ela. Ah, não. Então ela é tratável. Não. Então vamos esclarecer. A água pluvial, pessoal, por efeitos de norma,
ela não é potável sem tratamento, tá? Então, por mais de que antigamente nós escutávamos, né, de que a gente pode beber tranquilamente a água da chuva porque ela é limpa, né, isso não é bem verdade, tá? Então a água pluvial ela não é potável, tá? Vejam que hoje em dia existe, né, uma tendência muito grande do reaproveitamento, né, o reaproveitamento de tudo praticamente. E o reaproveitamento de águas pluviais está muito em evidência, né? Por quê? Porque nós conhecemos aí, né, que a perda de água potável na distribuição dessa água é muito grande, chega aí a 40%. Nós temos aí a escassez da água potável, né? Não aqui no nosso país, mas no mundo inteiro. E está muito em evidência fazer o reaproveitamento das águas pluviais. Então, já de antemão, eu digo para vocês, a água pluvial bruta, sem tratamento, não é potável, tá? Você, para reutilizar ela no teu sistema, tem que tomar algumas precauções, tá certo? E algumas, ela pode ser usada apenas para algumas finalidades, tá? E como vocês podem ver, a origem dessa água ela é pluvial, ela vem da chuva, tá? Se vocês relembrarem um pouquinho das instalações prediais de água fria e das instalações prediais de esgoto, pensem comigo. No dimensionamento das instalações, nós precisamos de alguns parâmetros, né, básicos para fazer esse dimensionamento. Nas instalações prediais de água fria, por exemplo, nós temos aí diâmetro da seção, volume, vazão, né? Que é o volume por unidade de tempo. Nós temos perda de carga, certo? Porque a tubulação é sob pressão. Nas instalações prediais de esgoto, nós tínhamos lá o volume, né, expresso em unidades Hunter de contribuição. Basicamente, era esse o parâmetro e o diâmetro da tubulação. Lembram disso? Lembram disso, pessoal? Então, vejam que, de certa forma, a vazão sempre importa, né? A vazão é sempre uma variável. E aí é que surge a primeira questão no projeto de instalações prediais de águas pluviais. A vazão, tá? E aí é que vem a característica, né? Uma característica muito importante, né, nas instalações prediais de águas pluviais, que é o quê? Ela, né, depende de chuva, né, pessoal? E aí a gente entende que o volume de fluido, né, o volume desse fluido, que é a água bruta da chuva, é muito superior em relação à água potável, né, a água abastecida lá pela concessionária, e ao volume de esgoto, tá certo? Então, o que nós podemos já de antemão perceber, né, nas instalações prediais de águas pluviais? Que a vazão, né, é muito maior. Vejam, pessoal, nós temos exemplos não só de instalações prediais de águas pluviais, mas de condutores de águas pluviais, né? Quem aí nunca viu uma manilha de concreto, né? Hoje em dia, para fazer a rede de distribuição de águas pluviais urbana, né, a gente utiliza muito manilha de concreto. Pessoal, qual é o diâmetro mínimo de uma manilha de concreto que a gente vê aí nas nossas vias públicas? Alguém tem alguma ideia? O João falou 40. É 40 o que, João? 40 milímetros? Vejam, pessoal, são 40 centímetros, né? São 400 milímetros. Ou seja,
o diâmetro, né, das tubulações de drenagem de águas pluviais são muito superiores, né, em relação às tubulações de água fria e esgoto, tá? Isso demonstra, né, essa característica peculiar, né, das instalações hidráulicas para drenagem de águas pluviais, que é o grande diâmetro por conta da elevada vazão, tá certo? Então vejam que a vazão é um dos principais itens, né, uma das principais variáveis que a gente leva em conta no dimensionamento. Mas aí vamos tentar fazer uma associação, né, uma comparação entre as vazões nas 3 instalações. Do que depende a vazão de água fria na instalação predial de água fria? Por favor, conversem comigo. Desabilitem os áudios de vocês aí, pessoal. Ismael. O consumo de água fria depende do quê? Não tá aí, Ismael? Edson. O consumo de água fria depende do que, Edson? Roger. Tá aí, Roger? Ninguém vai me responder? Diego, tá por aí? Opa, Tudo bem, Diego? tudo. Então tá bom. Do que depende o consumo de água potável? Da quantidade de pessoas que vão utilizar. Indiretamente, né? Na verdade, assim, o consumo da água depende diretamente dos equipamentos que eu tenho dentro da minha edificação. Por quê? Porque lembra lá quando, né, existia uma coluna de vazão que eu deveria buscar lá na tabela da norma o valor da vazão para cada aparelho sanitário? Por exemplo, a bacia sanitária, a vazão é 0,15 litro por segundo. Lembra disso? Sim. Então, de certa forma, a vazão depende do aparelho, né? Para a bacia sanitária vai ser sempre 0,15, para o chuveiro vai ser sempre 0,20, entende? Então a vazão não muda, tá certo? Agora, na instalação de esgoto, como que funciona? Da mesma maneira como a água fria. Para cada equipamento eu tenho uma determinada vazão, né, que é expressa lá em unidades Hunter de contribuição. Lembram disso? E na água pluvial, pessoal? E na instalação predial de água pluvial? Do que, né, como é que a gente obtém a vazão dentro de um condutor? André? Emily, do que depende a vazão dentro de um condutor de águas pluviais? Seria pelo volume de chuvas? Depende da chuva, né? Então, vejam que o parâmetro que a gente deve estudar para conseguir determinar a vazão dentro de um tubo de águas pluviais depende, né, do regime hidrológico. Vocês estudaram no começo do ano já hidráulica, não estudaram? Ou no ano passado, não lembro. Hein, pessoal? Acho que foi o professor Henrique que passou para vocês, não foi? Estamos vendo esse ano agora. Hidrologia, não sei como é o nome da disciplina. É esse ano que a gente está tendo. Oi? Estamos tendo agora, professor.
nesse semestre? Não, Vocês como desde o começaram ou início do vocês já começaram no semestre passado? Desde o início do ano. Ah, tá, desde o início do ano. Então vejam que, de certa forma, vocês vão aproveitar os conceitos dessa disciplina para instalação de instalações hidráulicas prediais. Vamos tentar agora entender um pouquinho da chuva, né? Vamos deixar um pouquinho de lado a instalação hidráulica predial para falar um pouquinho da chuva, tá, pessoal? Vamos lá. Como é que a gente caracteriza uma chuva? Vocês sabem ou não? Pessoal? Alguém tem ideia de como se caracteriza uma chuva? O Brian já respondeu intensidade. Beleza, intensidade é um dos parâmetros que define uma chuva. Você pega um dia assim que está garoando, né? Então a garoa, né, associa-se aí que é uma intensidade baixa de chuva, né? Agora pega aquela chuvona de verão, assim, que você está andando na calçada, assim, e de repente cai aquela chuva que não era esperado. O tempo de retorno, que é, na verdade, um conceito que define o quê? A frequência, né? O tempo de retorno é o inverso da frequência. Tá certo? Então aí a gente já tem dois. Intensidade, frequência e falta uma. Falta uma, pessoal. Alguém tem ideia? Não. Duração. Muito bem, Ismael. Parabéns. Então, nós temos basicamente 3 parâmetros que definem uma chuva, né? Intensidade, duração e frequência. Tá certo? Quando nós conseguimos medir para uma determinada chuva esses 3 parâmetros, nós conseguimos criar o que a gente chama de curva IDF, né? A curva IDF é a curva característica de uma determinada chuva, né? O IDF significa intensidade, duração e frequência. Então, para que nós consigamos definir uma chuva, nós precisamos criar o hidrograma IDF, intensidade, duração e frequência. Tá certo? Como é que se faz isso? Medições constantes, né? Com intervalo... medições constantes, né? Choveu, você mede essas informações, esses parâmetros de chuva. Então, quem cria essas curvas IDF são assim, mais constantemente, as estações meteorológicas, tá certo? Aqui no Paraná, por exemplo, quem faz isso é o CIMEPAR, tá? Então, esses parâmetros, né, do hidrograma IDF, intensidade, duração, frequência, são os parâmetros que vão embasar o meu dimensionamento, né, o meu projeto de instalações prediais de águas pluviais, tá certo? Então, vejam, o que a gente precisa levar em conta aí para o projeto de águas pluviais? Variáveis hidrológicas, né, intensidade, duração e frequência, basicamente, tá bom? Professor. Oi. Professor, mas o cálculo daí, a gente, claro, tem que levar essas considerações aí para poder fazer o cálculo. Mas Sim. Você vai fazer o cálculo baseado no telhado da edificação? Deixa só eu fazer um... Você vai fazer, no caso, a conta, no caso, de volume, tempo, Sim. baseado no telhado da edificação, que é onde vai cair essa chuva? Então, sim. Porque é essa chuva que vai correr na canaleta, né? Sim, sim. Então, assim, ó, vamos por partes, tá? Você já está pensando mais para frente. As variáveis hidrológicas, elas vão permitir que eu determine a vazão, certo? Então, assim, ó,
vamos permitir que eu caracterize a chuva, digamos assim. Por quê? Porque a vazão no condutor vai depender de um segundo fator, tá? Você já vai entender por quê. Mas, só continuando aqui o meu slide, então nós temos que levar em conta as variáveis hidrológicas, os elementos hidráulicos. Quais são esses elementos hidráulicos? Né? São as calhas, os condutores verticais e condutores horizontais, as caixas de contenção, etc. Tá? Depende muito de aspectos da ocupação urbana, mas isso quando a gente fala da drenagem, não da edificação, tá certo? E aí também a gente precisa controlar a qualidade da água e levar em conta alguns aspectos da legislação, tá bom? Mas... E essa água ela vai para onde? Porque não tem uma tubulação específica dessa água, né? Ela vai para onde depois? Ela tem sim uma tubulação específica, tá? Vejam bem, adorei a tua pergunta. Vamos pensar aí que existe um ciclo hidrológico que a gente aprende lá quando a gente está quase no maternal, né? Mas quando a gente está lá nas primeiras séries, né, da nossa vida escolar, a gente aprende o tal do ciclo hidrológico. Nós temos aí uma superfície terrestre em que parte é água, parte é solo, né? Mas praticamente toda a nossa superfície terrestre é úmida, né? Então essa água, com a variação de temperatura, ela evapora. Aí essa evaporação ela atinge uma determinada condição de temperatura e pressão lá nas camadas mais acima da superfície terrestre, até chegar a um ponto em que ela condensa, aí ela precipita e ela atinge novamente a superfície terrestre. Tá? Esse é o ciclo hidrológico assim básico. Dessa água que precipita, né? Quando ela atinge a superfície, ela tem alguns caminhos. Uma parte atinge, uma parte fica absorvida pelas plantas, uma parte fica acumulada nas folhas das plantas, outra parte atinge o solo, tá? E nessa parcela que atinge o solo, ela pode infiltrar e escoar subsuperficialmente, ou ela pode abastecer o aquífero, ou então ela pode escoar superficialmente, tá certo? E aí, quando nós, vamos imaginar aí a terra sem ocupação, né? Vamos pegar uma área rural em que não tem edificações, a água aqui atingir a superfície terrestre vai filtrar, vai escoar, né? Aí o que a gente faz? A gente pega e coloca a edificação ali, certo? Sim. E aí nós impermeabilizamos uma parte desse solo, certo? Certo, mas daí tem a taxa não edificável, a parte não impermeabilizante do solo. Isso. Mas existem alguns parâmetros que os órgãos públicos criam para que essa impermeabilização que nós causamos no solo não crie um problema muito grande, tá certo? Mas a minha pergunta é, tá. Vamos supor a faculdade aí. Sim. A chuva que caiu no telhado da faculdade. Certo. Que tubulação que ela tem de pegada aí? Veja bem, quando nós impermeabilizamos, significa que nós vamos ter que captar água que atinge a cobertura da nossa edificação e nós vamos ter que conduzir ela para um local adequado, certo? Quando não tem edificação, para onde essa água vai? Veja, a superfície terrestre ela é toda acidentada, então essa água ela vai escoando por gravidade para os pontos mais baixos e aí surgem os rios, certo? Não, sim, mas... Calma, deixa eu terminar meu raciocínio, tá? Então, veja que a água ela tem que chegar no rio, tá? A água que chove, ela vai chegar no rio. Sim, a água que cai no telhado da faculdade, ela vai chegar no rio. Sim, o esgoto ele vai para uma areta lá, ela vai ser tratada e vai para o rio. Calma aí. Né? Calma aí. Sim, mas foi um exemplo. Tá. Só que eu quero saber, existe essa tubulação igual para a água fluvial? Existe.
Então, Mas assim, não tem aqui, né? ó, vamos pensar o seguinte: eu não tenho terreno nenhum, eu não tenho edificação nenhuma, eu estou numa área rural, certo? Eu preciso fazer um loteamento para criar um espaço urbano. Certo. Quando eu crio esse loteamento, eu obrigatoriamente preciso fazer um sistema de drenagem. Então, Certo, embaixo do pavimento ou embaixo da calçada, eu tenho Sim, uma são tubulação os para PV que eles conduzir chamam. as águas pluviais. Que vai cair na boca do lobo nos PV. Isso, certo. Tá. E esse PV vai pra onde? Tipo, é isso que eu queria saber. É, porque o esgoto vai lá na ETA. E Sim. o PV vai pra onde? Direto para o corpo hídrico, direto para o rio. Ah, então essa água é tubulada direto até o rio. Sim, sim. Ah, Não o isso rio, que eu né? queria entender. Pode ser qualquer corpo hídrico que tenha capacidade de receber esse volume todo de água. Certo, vamos Certo. supor, vai fazer do lado do rio Pitangui e vai desaguar no rio Isso, Pitangui. mas veja como o ciclo hidrológico ele não tem segredo, né? A água que chove, né? Uma parte a gente capta do rio, trata, consome, ela vira esgoto e ela vai voltar para o rio, certo? A água pluvial é a mesma coisa. O ciclo hidrológico é um só, tá? Então a água vai precipitar, nós vamos captar. A diferença está, né, nas condições desses fluidos, né? Um deles a gente enche com micro-organismos, que é o caso do esgoto. O outro, né, a gente trata para poder consumir. E o outro, para o consumo humano, não tem função nenhuma. Ele vai ter... ele vai causar um problema, que é a água pluvial, ela, né, tem um volume grande, então nós precisamos conduzir adequadamente para o rio. Tá? A única diferença é que a gente não tem um sistema de tratamento, nem da água potável, nem do esgoto. A água pluvial é lançada diretamente no corpo hídrico. Tá certo? E aí, a gente... Essa era a minha dúvida. Essa era a tua dúvida, né? Desculpa, então... assim, fazer toda essa enrolação, Não, mas é pra gente conseguir entender o sistema completo. Mas assim, não é todo mundo que faz isso, né? Vamos supor assim, ó, no próprio, assim, em casa mesmo, vamos supor, desce a calha e espalha no meio da terra. Exatamente. Não tem é nesse ponto que eu perguntei, né? Sim. Qual é assim, a maneira mais adequada de você fazer essa condução, né? Para onde você tem que mandar? Quando você faz, né, esse caso do projeto, o loteamento, né? Quando você faz um loteamento, você já tem que fazer, né, implementar a rede de drenagem. Essa rede de drenagem, ela tem um projeto, ela é dimensionada, né, de maneira que você leve em conta esses aspectos da impermeabilização dos terrenos para determinar o volume, né, para determinar a vazão dentro dessa rede de drenagem. Então, de certa forma, a gente tem que captar essa água pelo telhado e conduzir essa água até a nossa rede pública de águas pluviais. Você falou uma coisa interessante. Muita gente não leva essa água até a rede pública, né? Muita gente só pega essa água e joga dentro do próprio terreno. É ou não é? Isso acontece muito, porque as pessoas querem economizar com a tubulação. Sim, o que é que isso pode causar de problema? Oi? Na faculdade, se você pegar uma das calhas e cai direto no né? e espalha pro terreno. Sim. Mas o que... Tá, isso acontece, né? O que cabe a nós, como engenheiros civis, fazer? Nós temos que analisar. É errado fazer isso? Não é errado, desde que o solo tenha uma capacidade de condução natural dessa água. Porque ele conseguir absorver tranquilo. Oi? Se conseguir absorver tranquilo. Exatamente. Entendi. O que pode acontecer, né? Vamos pensar agora nos problemas patológicos que podem acontecer, né, com uma drenagem insuficiente ou inexistente, né? Vamos supor aí que você não faz calha. Vamos imaginar agora, né? Eu já estou contando para vocês quais são os elementos do sistema de drenagem pluvial. Você tem lá a calha, né? Você tem os condutores verticais, você tem os condutores horizontais, você tem alguns dispositivos de controle, né? Algumas caixas de areia, algumas caixas de passagem, caixa de contenção de cheias,
né? Então você tem alguns elementos aí, mas essa água vai acabar indo pro corpo hídrico. Se você não faz calha, né, o que vai acontecer? Aquele volume de chuva que atinge o telhado, ele vai se concentrar em todo o perímetro da edificação, certo? Sim. Isso é muito fácil de ver quando nós pegamos assim, você vai numa edificação que não tem calha e você olha em volta da edificação, ele fica aquela marca, né? Principalmente as edificações mais antigas, fica aquela marca, né? Fica como se fosse uma espécie de valeta, né? No perímetro da edificação, porque por muito tempo ficou chovendo um volume muito grande ali. Sim, por isso que geralmente no loteamento o pessoal faz uma calçadinha de 50 centímetros. Na verdade, Só que veja, a calçada de 50 centímetros, ela funciona quando o beiral tem 40, né? Sim. Mas eu digo essas casas de loteamento. Né? Exatamente. Só que o que acontece? Quando você faz esse, né, você não põe calha, o que você está fazendo? Você está pegando aquele volume todo daquele telhado e está jogando todo num perímetro. Então aquele volume de água que antes era distribuído numa área, agora ela vai ser distribuída linearmente no perímetro da edificação. O volume de água para uma área menor é muito maior, certo? Então, o que acaba acontecendo? Fatalmente, nesses casos, o solo não consegue absorver essa concentração da água da chuva e aí você tem empoçamento, né? Empoçamento, suja a calçada, né? E aí o que acontece? Como você está conduzindo um maior volume de água para um espaço menor, a força da água para os grãos de solo é muito maior proporcionalmente. Então você pode acabar causando problemas de lixiviação. Então, dependendo da maneira como você faz isso daí, né, você vai ter empoçamento no mínimo e a longo prazo você pode acabar criando um problema de erosão. Tá certo? Então, assim, em edificações residenciais isso é mais difícil acontecer. Oi? Na frente do escritório, água pluvial mesmo. Sim. O escritório fica aqui na 15. A manilha desencaixou e ali foi tempo. Daqui a pouco a calçada afundou. Pois é. Eles tiveram de abrir ali, rasgaram tudo. Basicamente é isso que você está falando, né? Isso, exatamente. Né? Exatamente. Claro que aí é um pouquinho diferente, porque aí foi uma falha, né, no próprio elemento construtivo. Não foi por uma inexistência da rede de drenagem. Mas isso mostra claramente a força que a água da chuva tem. Por quê? Porque o volume dela é muito grande. Entendeu? O volume de água pluvial é muito grande. Então, os problemas que ela causa nas edificações não são pequenos, são grandes. Tá? Então, isso mostra a importância da gente levar a sério a questão da drenagem. A gente vê, claro, né, alguns problemas aí que a drenagem muitas vezes é inexistente ou é insuficiente, tá? Por incrível que pareça, muitas vezes a gente dá mais importância para água fria e para esgoto do que para água pluvial. Mas do ponto de vista de risco de dano estrutural, né, um risco ou um potencial de perda financeira, né, econômica, a instalação ou a água da chuva tem um potencial muito maior de dano. Por quê? Porque o volume é muito maior. Né? Então, do ponto de vista assim, de risco de perda financeira, né, perda material, a instalação de águas pluviais é a que tem o maior risco. Tá? Então, ela deve ser muito bem dimensionada, ela deve ser muito bem analisada, né, para não ter um problema como esse. Tá certo? E aí, o caminho da água adequada é que a gente faça a captação pelo telhado e conduza essa água não pelo solo, né, mas por tubos até a rede pública de águas de drenagem de águas pluviais. Beleza? Esse é o correto. Tá joia? Entendido até aí? Então, veja. O projeto de águas pluviais, ele tem alguns princípios básicos, tá? Aqui estão alguns critérios e elementos, tá? E eu tenho algumas tendências, ou seja, algumas diretrizes, tá certo?
quais são elas? Essas diretrizes são indicações normativas, tá? Assim como eu tenho uma norma para água fria e uma norma para esgoto, eu tenho uma norma para águas pluviais também, tá bom? É NBR 10084, se eu não tô enganado. Ou 10089. Não lembro de cabeça agora. Mas é algum desses dois valores. Essa norma diz o seguinte, né? Os projetos de drenagem urbana devem ter o escoamento da água precipitada o mais rápido possível para fora da área projetada. Esse critério aumenta de algumas ordens de magnitude as vazões máximas, a frequência e o nível de inundações de áreas ajusantes. O que é, né, essa indicação normativa diz? Que a gente deve, né, de certa maneira, escoar a água o mais rápido possível. Por quê? Porque, né, se eu demoro para escoar essa água, e lembrem lá da instalação de esgoto, né, a velocidade está muito associada com a declividade da tubulação. Se eu demorar para escoar essa água, se eu colocar uma declividade muito baixa, as vazões já são grandes, então o diâmetro dos tubos vão criar uma situação de insuficiência ou de custo excessivo para fazer o sistema de drenagem. Então a gente deve, de certa forma, escoar essa água precipitada o mais rápido possível, tá? Só que o que isso causa, né? Isso causa um problema de inundação, tá certo? Vocês falaram para mim que vocês já estão estudando hidráulica, hidrologia, né? Me digam o que acontece, né, se eu aumentar a velocidade de escoamento de um fluido na superfície terrestre, numa tubulação, etc. O que acontece? Deixa eu mudar a minha pergunta. Por que é que acontece enchente? Conversem comigo aí, pessoal. Newton, tá aí? Protásio. Converse comigo, Protásio. Porque não tem escoamento suficiente para a terra, no lençol freático, e acumula tudo na superfície. Será que é por isso? As enchentes podem estar acontecendo porque aquela estrutura foi feita para uma determinada quantidade de chuva, que às vezes ultrapassou. O que aconteceu no Rio de Janeiro e agora esqueci o nome da outra cidade no início do ano. Ele foi feito todo um projeto só que para conseguir captar uma certa quantidade de água. Agora a gente, com essa chuva que teve no começo do ano, ultrapassou o que ocorreu as enchentes, inundações e tudo mais. Além de acúmulo de lixos dentro dos bueiros, que às vezes dificulta a passagem na água e tudo mais. Ainda bem que você fez esse comentário, Ana, porque eu ia falar o seguinte. Os problemas, eles são sistêmicos. O que isso quer dizer? Que não tem uma causa exclusiva, tá? Muitas vezes é um conjunto de fatores que causam um determinado problema. Vejam que vocês comentaram aí, né? Eu acho que foi o André que comentou sobre o período de retorno, tá? O que é o período de retorno? A frequência é o número de chuvas em um determinado tempo. O período de retorno é o inverso desse valor, ou seja, quanto tempo leva para acontecer uma determinada chuva, tá certo? E aí a gente pega esse valor dessa chuva, que a gente chama de chuva crítica, tá? E determina aí os períodos de retorno, né, dos nossos projetos, tá certo? Vou dar um exemplo aí. Os períodos de retorno usuais em projetos de águas pluviais são 1, 5 e 25 anos. Tá? O que isso quer dizer? Quanto maior é o período de retorno, maior é o tempo, né, que a gente está levando em consideração.
Por quê? Porque se a gente pegar, por exemplo, um período de retorno de 1 ano, né, a gente vai pegar e fazer as medições aí em 1 ano e vai verificar que a maior chuva foi, sei lá, 50 milímetros. Né? Se a gente pegar um período de retorno de 5 anos, a gente vai ver que a chuva máxima em 5 anos é de 70 milímetros. Por quê? Porque a probabilidade de acontecer uma chuva maior num prazo maior, né, é verdade. Então, se eu pegar um período de retorno de 25 anos, provavelmente a chuva crítica vai ser 80 milímetros, 100 milímetros, tá certo? Só uma curiosidade, qual é o período de retorno para projeto de uma usina hidrelétrica, por exemplo, uma barragem? Alguém sabe? Pessoal? Eu não tenho ideia, professor. 1000 anos. Uma barragem, ela tem um período de retorno mínimo de 1000 anos. Em alguns casos, o projeto é decamilenar, como é o caso de Itaipu. O período de retorno é calculado para 10.000 anos. Sabiam disso? É uma curiosidade interessante, né? Mas isso quer dizer que quanto maior é o período de retorno, maior vai ser a vazão crítica, a intensidade pluviométrica crítica, tá certo? Por que é que esse parâmetro é um parâmetro base para a gente entender as inundações que acontecem? Que nem a Ana comentou ali, no Rio de Janeiro choveu mais do que o esperado. Na verdade, pessoal, todo projeto ele tem um período de retorno. Claro que pode ter acontecido que, assim, uma explicação para o período de retorno é a probabilidade, a chance que uma chuva crítica tem de ser ultrapassada ao menos uma vez naquele período de análise. No caso de um período de retorno aí de 25 anos, quer dizer que existe a probabilidade de acontecer uma chuva em 25 anos que vai extrapolar essa vazão, tá certo? Pode ser isso que tenha acontecido? Pode, né? Provavelmente aconteceu isso porque choveu muito mais, tá? Mas isso não é tão evidente. O pessoal na mídia às vezes comenta, né, que foi uma chuva esporádica que causou, mas muitas vezes é deficiência no projeto, tá? Por quê? Porque a norma ela diz lá, o período de retorno de projetos de drenagem é de 25 anos. Ou seja, a chance é de acontecer uma em 25 anos. Então, teoricamente, durante um prazo aí de uns 25 anos, não deveria ser ultrapassada essa vazão. Tem muito sistema aí que com 5 anos já a chuva já extrapola, né? E a gente vê que às vezes não é uma, não é duas, não é três. Né? Toda vez que chove, extrapola, né? Dá essa enchente, dá essa extravasão. E isso não poderia acontecer, tá certo? O que acontece é que, como eu disse para vocês, sistema de drenagem é caro, né? Porque a tubulação é parruda. Então, muitas vezes o pessoal quer economizar e acaba forçando umas situações de economia que vão gerar problema, tá certo? Mas vamos pensar aí, por que ocorre a enchente? A enchente não ocorre somente porque choveu muito, tá bom? Às vezes acontece porque vocês já estudaram um conceito chamado tempo de concentração? Hein, Ana? Ana? Tá por aí? Então, se for eu, Ana, que tem duas, não me recordo, professor, de ter estudado. Entendi. Então, assim, ó, tempo de concentração. Todo mundo aí sabe o que é uma bacia hidrográfica, né? Toda a água que chove nos limites de uma bacia hidrográfica convergem para um mesmo ponto, certo? Tá, agora eu lembrei. É hidrologia isso, né? Hidrologia, exatamente. Sim.
Então, estamos estudando. Estão estudando, né? Então, assim, ó, o tempo de concentração é isso. É o tempo que a gota de chuva que cai no ponto mais distante da bacia hidrográfica leva para chegar na seção crítica da tua bacia hidrográfica. Porque pensa assim, ó, a bacia hidrográfica é uma área onde chove e toda aquela água que chove converge para um mesmo ponto, certo? Começa a chover. Não é instantaneamente, no mesmo instante que começa a chover, que a vazão naquela seção é crítica. A vazão ela vai aumentando conforme a chuva vai acontecendo, até, né, passar um determinado tempo, que é o tempo de concentração, que toda a bacia vai passar a contribuir para aquela seção, tá certo? Então o que acontece? Se a chuva, né, cai, ela vai ter, num terreno natural, ela vai ter uma certa velocidade de escoamento e aí esse tempo de concentração vai ser 1, tá? Quando nós, como engenheiros civis, arquitetos, urbanizamos uma área, né, a gente impermeabiliza uma determinada área dessa bacia hidrográfica. Aí o que acontece? Aquele escoamento, né, lembrem lá do esgoto, né, o tubo ele tem uma certa declividade e tem uma certa rugosidade, tá? Quanto menos rugoso a superfície, mais rápido é o escoamento, certo? Tanto que a gente tinha lá o valor do N, tá? Que era a rugosidade do tubo, 0,011, 0,012, 0,013. Os tubos metálicos tinham uma rugosidade menor, então a velocidade de escoamento era maior. Os tubos de concreto tinham uma rugosidade maior, então a velocidade de escoamento era um pouco menor. O que acontece? Quando nós temos um terreno natural, a velocidade de escoamento é mais baixa. Quando nós impermeabilizamos, né, e essa impermeabilização hoje acontece basicamente de duas maneiras. Ou é concreto convencional, né, concreto com cimento, ou é concreto asfáltico, né, o nosso CAP, né, o asfalto lá que a gente usa para pavimentar. Então o que acaba acontecendo é que a gente aumenta a velocidade do escoamento daquela água que chove e aí a gente reduz o tempo de concentração da bacia hidrográfica, ou seja, a gente acelera a água da chuva. Então, qualquer pequena chuva que atinge a superfície terrestre escoa rapidamente e concentra lá toda a vazão na seção crítica da bacia. E aí é que acontece a enchente. Por quê? Em partes é pelo que a Ana Rose falou ali, né, que a gente acaba entupindo a tubulação e aí a tubulação não dá conta, mas uma outra parte é porque a gente aumenta muito o tempo, a gente reduz muito o tempo de concentração, então qualquer chuva que dá já extrapola lá a nossa seção crítica. E aí a seção crítica não vai conseguir dar a vazão que a gente necessita e vai acontecer aí as enchentes, tá certo? Entenderam aí o conceito físico, né? O conceito da enchente, pessoal? Não é só por conta do aumento de vazão. Se eu pegar uma vazão constante, né? Mas com uma bacia hidrográfica com a mesma vazão, né? E isso se traduz em mesma área, mas com tempo de concentração menor, isso também é um problema, tá? Então vejam que esse tempo de concentração, ele explica muito essa questão do escoamento rápido da água, tá? Por essa característica dos sistemas de drenagem terem um escoamento mais rápido possível para reduzir diâmetro, a gente tem o problema oposto, que seria a redução do tempo de concentração. Tá? Então a gente tem que adotar sistemas para controlar todas essas variáveis, tá certo? E aí tem uma outra questão que afeta ainda mais ou agrava a situação das enchentes, que são o quê? A ocupação irregular de áreas ribeirinhas, né, com as cheias dos rios. Por quê? Porque, teoricamente,
quando nós fazemos uma ocupação irregular, nós temos uma vazão que vai para a rede de drenagem que não foi prevista em projeto. E aí, por conta dessa região estar próxima aos rios, né, o nível do rio sobe muito e aí acaba inundando essas áreas ribeirinhas, que são as áreas nas proximidades dos corpos hídricos, e isso causa um prejuízo muito grande para a população, tá certo? Então a gente aí viu que ocorre aí, por conta da impermeabilização, aumento de vazão, tá certo? A bacia hidrográfica, ela perde a sua capacidade de drenagem, né? Ocupações irregulares também não permitem que a gente faça um controle desse adensamento populacional, dessa impermeabilização do solo, tá certo? Muitas vezes esses problemas podem ocasionar por conta de zoneamento inadequado, tá? Então a gente deve ter um zoneamento adequado, sempre coincidindo aí com as características do solo da região, tá bom? E aí, na medida do possível, muitas vezes para fazer esse controle nós precisamos usar soluções estruturais. Quem aí já ouviu falar do piscinão de ramos? Pessoal? O Diego falou que já. Alguém mais já ouviu falar no piscinão de ramos? Então, o piscinão de ramos, pessoal, ele é um sistema de controle da macrodrenagem. Por quê? Qual é a solução que a gente dá para esses casos em que a gente tem um volume de água muito grande numa determinada seção crítica? Seria retardar o lançamento dessa água nesse córrego, né? Então, fazer o lançamento aos poucos para distribuir esse pico de vazão que a gente tem, tá? Então, o piscinão de ramos, ele é um exemplo de sistema de retardo das águas. O Lago de Olarias também João. Ele faz a captação da água, né, de uma determinada região e vai fazendo o controle da vazão, né, de lançamento num determinado corpo hídrico. Tá certo? O Lago de Olarias é um exemplo também, tá bom? Então, vejam que nós criamos dispositivos para controle de drenagem, tanto dentro das edificações, quanto na própria urbanidade, né? Na própria urbanização. Então, existem casos em que o controle é público, né? Esses piscinões aí são de responsabilidade dos órgãos públicos. Tá certo? Curitiba, por exemplo, exige, aqui em Ponta Grossa ainda não, mas a tendência aqui com o passar dos anos isso aconteça, Curitiba e região metropolitana já exigem o controle dessa vazão no local, na edificação, através das caixas de contenção de cheias. Então, você precisa captar essa água que chove e atinge a cobertura e fazer a reservação dela dentro da caixa de contenção antes de lançar ela no sistema público de drenagem. Isso por quê? Porque o adensamento populacional tem crescido constantemente e a maioria da rede pública de drenagem é antiga, tá? Então, nós fazemos esse controle que no caso dos piscinões aí é um controle não estrutural, tá bom? Então vejam, ó, aqui está um pouquinho, né, do que acontece quando a gente urbaniza uma determinada área. As vazões aumentam em até 7 vezes. Existe o aumento da produção de sedimentos por conta daquela velocidade de escoamento e da produção de resíduo sólido, né? Infelizmente, nossa coleta e tratamento de resíduo sólido ainda é deficitária demais, tá?
e a gente também causa uma deterioração da água superficial. Não é à toa que em locais onde ocorrem enchentes frequentemente que o problema com a saúde pública é muito mais acentuado. Existem muito mais vetores de doenças, né? Proliferação de ratos, etc. Tá bom? E aí, o que pode acontecer, né, com todas essas enchentes? A gente tem a obstrução de pontes, desmoronamento de taludes, nós temos problemas aí com redução da seção de escoamento por aterro, obstrução de rios, etc, etc. Isso tudo são problemas de drenagem, tá bom, pessoal? E aí o que a gente precisa fazer então? Eu vou passar meio rápido aqui, só para a gente conseguir finalizar. Então o que nós precisamos fazer com a nossa instalação de drenagem de águas pluviais? Nós precisamos, primeiro, conseguir fazer a previsão das vazões que nós vamos ter, tá certo? Aí já é o primeiro, assim, problema entre aspas, tá? O problema para nós já está resolvido, tá? Que é determinar os índices pluviométricos para fazer o projeto da drenagem. Depois a gente tem que determinar, né, os locais de onde a gente vai fazer o lançamento dessa água pluvial coletada, né, e conduzida. E, por último, saber quais são os elementos complementares que a gente vai ter que adotar no nosso projeto, tá certo? Então, pessoal, assim, eu consegui fazer uma apresentação já desse nosso próximo assunto, tá? Vocês conseguiram entender um pouquinho de maneira, né, ampla, geral aí, o problema que é a água da chuva no meio urbano e o que é que nós vamos, no que nós vamos focar os projetos de de águas pluviais, né? O projeto da instalação predial de água pluvial. E aí, né, nas próximas aulas, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender aí qual a sequência de dimensionamento de uma instalação de água pluvial, quais os elementos que compõem esses sistemas prediais e vamos aplicar isso na prática, tá certo? Acho que na aula que vem nós já vamos começar a trabalhar com um exemplo de projeto de drenagem de águas pluviais. Beleza, pessoal? Pessoal? Por hoje era isso, tá? Eu tô acabando um pouquinho mais cedo porque eu tô apertado para ir no banheiro já. Então, pessoal, nós vamos encerrar por hoje, tá? Lembrando, vai ter atividade sim, João. Vai ter uma atividadezinha simples. Eu não vou postar ela hoje, eu vou postar ela amanhã cedo, mas é aquela história. No momento em que eu postar a atividade, eu dou para vocês aí 24 horas para vocês resolverem ela, tá bom? Lembrando, pessoal, que essa atividade ela não vai ser disponibilizada no estúdio, ela vai ser disponibilizada lá no Google Classroom, tá bom? Vai ter uma atividadezinha. Eu também já vou aproveitar o Google Classroom para responder quase que instantaneamente. Eu vou postar amanhã cedo essa atividade e vocês vão ter até sexta de manhã para fazer ela. Promessa é dívida. Beleza? Boa noite, pessoal. Bom descanso, bom começo de semestre e vamos no gás aí. Beleza? Então, pessoal, como eu já estou gravando a aula respondendo a pergunta aí da Sara, como essa aula está sendo gravada pelo Google Meet, essa gravação ela já vai automaticamente pro ambiente aí da disciplina e já fica automaticamente disponível para vocês, tá? Eu, de novo, eu fiz a gravação minha dessa aula, amanhã eu faço a produção e já posto no YouTube e daí posto o link lá no estúdio, beleza? Boa noite, pessoal, bom descanso e até semana que vem.